Olá, bem-vindos a mais uma aula de produção de texto, hoje sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vamos começar? Então, antes da gente começar a escrever, nós vamos observar a sequência de imagens. Nós temos aqui a imagem 1, 2, 3 e 4 que nos conta uma história. Então, sequência de imagem também é um tipo de texto. A ilustração também é um tipo de texto, né? Só que é um texto que não tem palavras. Mas a gente pode contar uma história a partir dessa observação. Então, vamos observar. Na imagem 1, nós temos um menino que sai de casa com uma bola na mão e desce a escada. Na imagem 2, nós vimos várias crianças jogando bola, né, jogando futebol. Na imagem 3, nós vimos um menino, né, o mesmo menino da bola, que deu um chute e essa bola foi parar na vidraça de uma casa, no vidro de uma casa, na janela de uma casa. E aí, e quebrou, né? A gente observou aqui que quebrou a imagem, a janela. No 4, nós vimos uma pessoa saindo na janela para ver que barulho era aquele, o que tinha acontecido, que quebraram a janela dele, né? E aí a gente também pôde observar os meninos saírem correndo assim de fininho, cada um para o seu lado, né? Então aqui nós temos a nossa história, né? Mas antes de escrever, nós vamos pensar nos elementos, né? O que a gente precisa para escrever um texto? A gente tem que pensar nos personagens, os nomes, as características. Eu posso colocar nome no personagem? Posso. Posso colocar os nomes, posso colocar como eles são, se eles são grandes, pequenos, magros, gordos, bonzinhos, danados. Eu posso pensar nas diversas características. As ações. Ação é movimento. Então, tudo que acontece é uma ação. Então, aqui aconteceu dele sair de casa com a bola, aqui ele jogou, aqui ele chutou, aqui ele quebrou. Então, temos várias ações. Cada ação, cada ideia num parágrafo diferente, tá bom? Lugar é onde acontece a história. Então, aonde começou a história, aonde foi o meio da história, aonde terminou a história. Então, lugar é muito importante. Também nós temos que pensar no início, meio e fim da história. Como começa? Eu posso começar a história com uma bela tarde, num final de tarde, num domingo, num final de semana, né? Posso começar de várias maneiras. O que acontece no desenrolar da história é o fato principal. Aí você vai fazer o meio. Então, o que foi de relevante para acontecer aqui? E como termina, qual foi o desfecho daquele acontecimento relevante. Então, nós temos que pensar nisso. Outra coisa que nós precisamos pensar é no parágrafo, que toda vez que mudar a ação, que mudar a ideia, eu faço um novo parágrafo. E o que é o parágrafo? O parágrafo é o espaço que marca ideia. Então, toda vez que tiver uma nova ação, eu mudo de linha e faço um novo parágrafo. Agora, pegue seu caderno e vamos escrever. Então, eu vou colocar lá, Escola Classe 510 de Samambaia, o nome, né, a professora, a data, 14 de maio de 2021, né, de 21 ou 2021, não tem problema. Pulo uma linha e escrevo o título da história. Então, o nosso título vai ser O Vidro Quebrado, ok? Do título, o título eu coloco aqui com 2 dedinhos? Não, o título eu coloco bem no meio da linha. Posso usar até um lápis para destacar o título da história, tá bom? Se eu quiser. Depois desse momento, eu posso pular uma linha, que é o único momento que eu pulo linha dentro do texto, quando eu vou escrever o primeiro parágrafo. Então, eu deixo o espaçamento de 2 dedos, pulo a linha e observo lá na imagem. A imagem começou assim, menino descendo a escada de casa com uma bola na mão. Então, eu vou começar a escrever. Em uma bela tarde, Pedro saiu de sua casa com sua... Aí vocês percebam que eu escrevi até a minha margem. Mas se você tiver, você pode continuar. Senão, você vai mudar de linha e não vai fazer um novo parágrafo, porque a frase ainda não terminou, ok? Em uma bela tarde, Pedro saiu de casa com sua bola para jogar futebol com seus amigos na rua. Aí, este é o primeiro acontecimento, é o nosso primeiro parágrafo. Então, eu conto todo
o acontecimento. E esse acontecimento é marcado por este parágrafo aqui. Começo também com a letra maiúscula. Terminei de escrever o primeiro acontecimento, vou observar o que aconteceu depois. Aí, ó, aqui já é outra ação. Eles estão jogando bola, estão em outro lugar diferente, tem mais personagens aqui, então é uma outra ação. Então, já que eu vou fazer uma outra ação, eu vou mudar a linha. Mudar a linha não é pular linha, hein? Mudar a linha e ir para a linha imediatamente embaixo, deixar o espaçamento para marcar essa nova ação e começar a escrever. Ele foi à casa de João e Tiago para chamá-los, para brincar perto da casa do seu Raimundo. Então, ele foi lá na casa do Tiago e do João para chamar eles para brincar. Isso é uma ação. Mudou a ação, eu mudo de novo o parágrafo. Quando Pedro estava jogando, ó, já é outra ação. Aqui ele já está jogando mais o Tiago e o João. Quando Pedro estava jogando, sem querer, chutou a bola na janela do vizinho. Então, a primeira ação, ele saiu de casa. Na segunda ação, foi chamar os amigos. Na terceira ação, eles estavam jogando bola e a bola bateu na janela do vizinho sem querer. Então, são 3 ações diferentes, 3 parágrafos diferentes. Vamos lá? Continuando. Aí, ó, mudou a ação de novo, tá vendo aí? Agora tá lá o seu Raimundo na janela, brabo, e os meninos assustados. Então, vamos escrever? Continue aí na sua linha de baixo. Seu Raimundo, ao perceber que a janela estava quebrada, saiu furioso de casa e começou a brigar. Viu que foi uma nova ação? Então, deixei o quê? Um novo espaçamento. Aqui, ele começou a brigar, significa que ele vai falar. Quando ele vai falar, eu uso no final da frase os 2 pontos para indicar a fala. E na outra linha, eu deixo o parágrafo, coloco o travessão e depois do travessão eu coloco a fala. Então, esse travessão aqui, ele vai marcar a fala do personagem. Quero saber quem foi que quebrou a minha janela. Então, ó, mudo a linha, coloco o travessão e escrevo a fala. Outra coisa importante, por que eu não posso escrever na frente de 2 pontos o travessão? Porque eu não posso misturar a fala do narrador com a fala do personagem. Aí, o seu Raimundo, fez uma pergunta. Vamos lá. E o Tiago respondeu. O Tiago disse, aqui, ó, fala do personagem, fala do narrador. Não pode misturar, ok? Então, para escrever a fala do narrador, eu tenho que mudar a linha, deixar o espaçamento e escrever. O Tiago disse. Como é a fala, vai vir uma fala. Antes da fala, eu tenho que colocar 2 pontos, mudar a linha, travessão. Quem quebrou a sua janela foi o Pedro. Então, foi a fala do Tiago. Agora, vamos lá. Pedro, morrendo de medo, falou. Então, agora é a fala do narrador. Então, mudo de linha de novo, deixo o espaçamento e escrevo. Pedro, morrendo de medo, falou. Seu Raimundo, eu chutei a bola na sua janela sem querer, não tinha intenção de quebrá-la. Então, vejamos. A resposta do Pedro é na outra linha, travessão. Seu Raimundo, eu chutei a bola na janela sem querer, não tinha intenção de quebrá-la. E agora, o que vai acontecer? Vamos continuar? Seu Raimundo respondeu. Então, ó, personagem, narrador. Não pode ser na mesma linha. Seu Raimundo respondeu. Tudo bem, Pedro, eu vou arrumar a janela, mas não faça isso novamente. Então, o que nós temos que prestar atenção ao copiar o texto? Nós temos que lembrar que toda vez que tiver um acontecimento, eu deixo o espaçamento. Que toda vez que for a fala de um personagem, eu tenho que deixar o espaçamento e o travessão. Que fala do narrador não se mistura com fala do personagem, tem que ser em linhas diferentes e deixar sempre o espaçamento na frente. Tá ok?
Copie o texto, tire fotos e eu aguardo. Até a próxima aula.